A cantora Daniela Mercury está no alvo das polêmicas na internet, depois de seu pronunciamento em um show no estado de Pernambuco, onde a mesma parece invocar demônios, além de criticar a sociedade brasileira por condenar a apresentação de uma peça onde Jesus era interpretado como um travesti. Depois disso, surgiram diversos debates na internet. Será que Daniela Mercury estava de fato invocando demônios? E se estava, qual o perigo presente nisso? Além do mais, a cantora estava defendendo ideologias que vão de contra tudo aquilo que o cristianismo ensina. Até onde os limites da liberdade de expressão podem chegar? Até que ponto nós estamos correndo perigo por causa desta declaração da cantora e de outros ditos artistas neste país? É sobre isso que nós vamos falar hoje. Sentem-se, crianças. O tio Lu vai contar uma história para vocês. Existe agora uma grande polêmica em volta da cantora Daniela Mercury, que parece ter invocado demônios em uma apresentação no estado de Pernambuco. Para quem não sabe, a cantora Daniela Mercury é uma cantora da minha terra, minha conterrânea, baiana, e fez muito sucesso no final dos anos 80 e no início dos anos 90. A mesma também gerou muitas polêmicas depois de ter assumido a sua homossexualidade. Claro que isso não tem nada a ver com a discussão aqui, até porque cada um é livre para fazer o que quiser, para fazer as suas escolhas, independente do ponto de vista ou da crença cristã. Mas o que vem mais chamando a atenção não é a escolha, a orientação sexual da cantora e também a sua espiritualidade, mas sim a intenção de afrontar a fé cristã e, acima de tudo, afrontar o próprio Deus. Será que realmente precisamos nos preocupar com a suposta invocação de demônios? A alegria de Herê é ver Pernambuco pular. Tá liberado já um pouquinho dos demônios da gente para viver. Porque sem demônio, meu amigo, ninguém vive. Porque sem demônio, meu amigo, ninguém vive. Bom, se sem demônio ninguém vive, isso aí tá errado. Primeiro que se ela não consegue viver sem os demônios, ela morra sem Cristo e vá para o inferno, e lá está cheio de demônio, e lá ela vai ficar rodeada de demônios. Ela é Jesus Cristo, sim. Jesus Cristo, eu estou aqui, eu sou gay, eu sou lésbica, e daí? Nesse ponto, a cantora está repleta de razão. Sabe por quê? Porque Jesus disse: vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. E a Bíblia também diz: vinde como estás. Então, independente se você é um bêbado, é um drogado, é uma prostituta, é um mentiroso, é um ladrão, é um bandido, é um homossexual, independente de como você esteja, você pode se chegar assim. Então, pelo que ela, mesmo que ela quis falar ofendendo aqui, né, mas está certo, Jesus, eu estou aqui, sou gay, sou lésbica, sou travesti, e daí, realmente, qualquer pessoa pode se aproximar de Cristo e do amor infinito de Deus. Mas a intenção dela aqui, claro que foi afrontar os cristãos e, pelo visto, afrontar o próprio Deus. Politicamente correto. Dobre a perna. Agora é o seguinte, joga os demônios todos pra cima. Porque minha empregada Maria disse que ela não podia ir pra igreja não, porque iam tirar os demônios dela e ela precisava muito dos demônios dela para viver. Bom,
Se você precisa muito dos demônios dela para viver, como eu já disse, você não precisa esperar. Basta você cometer suicídio, morrer sem Cristo, continuar com essas blasfêmias, que com certeza você vai para um lugar repleto de demônios. E aí você não vai mais sentir falta de demônios para viver, mesmo depois da morte. Então, usa os demônios da gente, tá liberado usar um pouquinho dos demônios da gente para viver. Prepara e joga pro ar. 1, 2, 3, vá! Os demônios da gente? Não. Existem demônios que estão ao nosso derredor, querendo uma brecha para poder entrar na nossa vida. Esses demônios, esses espíritos malignos, eles querem apenas uma brecha para poder usar as pessoas para afrontar a Deus, para entristecer o coração de Deus. E também eles sentem prazer em destruir as vidas. Esses espíritos, eles são tão perigosos que até boa parte, da vertente satanista não trabalha com invocação de demônios. Eles fazem oração ao próprio Satã, mas eles não invocam demônios, porque acreditam que são seres nada amigáveis. Alegria de Herê é ver Pernambuco pular. Tá liberado usar um pouquinho dos demônios da gente para viver, porque sem demônio, meu amigo, ninguém vive. Me choca profundamente que os políticos desse país censurem uma peça de teatro. Primeiro que o que foi proposto não é uma peça de teatro, e sim uma manifestação blasfêmica contra Cristo e contra os cristãos, na verdade uma afronta aos cristãos. Porque a intenção da peça é simplesmente debochar, é simplesmente escandalizar, chamar a atenção de uma forma grotesca, de uma forma horrenda. Essas pessoas que fizeram essa peça com certeza estão confundindo liberdade de expressão com libertinagem e ofensa. Sem falar também no grande perigo espiritual que existe por trás disso. Censurem uma exposição de arte de grandes artistas. Peraí. Censurar exposição de arte. É claro que ela também deve estar se referindo àquela exposição que teve no Santander. Ela deve estar se referindo também àquela exposição onde um homem, dito artista, ficava nu na frente de crianças, onde as mesmas eram estimuladas a tocarem um homem completamente nu. Acho que ela está falando desse tipo de artista aí também. Leva tanto ódio, tanta perseguição essa peça. É que nós personificamos Jesus num corpo travesti. Bom, para começar, Jesus jamais seria um travesti. Jamais. Ele receberia os travestis em seus braços, aqueles que têm uma intenção de mudar de vida, que se arrependam dos seus pecados. Assim como os adúlteros, como os héteros que praticam promiscuidade, mentira, até todo mundo comete pecado. Mas a intenção da peça era simplesmente blasfemar e, é claro, ofender os cristãos. A nossa Constituição não é a Bíblia. Eu sou de família católica. Peraí, Daniela, como é que a Constituição não é a Bíblia? Como é que a Constituição brasileira não é a Bíblia? A Constituição é baseada, todas as leis do mundo são baseadas na Bíblia, nos 10 mandamentos. Não matará, não roubará, não cobiçarás nada do teu próximo, para que você não venha querer roubar ou agredir o próximo porque ele tem e você não tem. Não dirás falso testemunho. Tudo isso, todo projeto de lei, todas as leis que nos regem hoje no mundo foram baseadas na Bíblia, nas leis do Pentateuco, nas leis ali resumidas nos 10 mandamentos. Os 10 mandamentos foram feitos por Deus para a preservação da vida humana, para que o ser humano convivesse em sociedade. Então, como é que você fala que nossa Constituição não é a Bíblia? Nossa Constituição foi baseada na Bíblia, sim, pensando na preservação do ser humano. Que respeito profundamente.
Mas a nossa Constituição nos permite, sim, lidar com símbolos religiosos e falar sobre eles. E se Jesus... A Constituição permite você dar sua opinião sobre qualquer questão, inclusive sobre religião. Mas tentar afrontar a fé dos outros, ridicularizar da forma que vocês estão fazendo, aí vocês estão ferindo o direito de outras pessoas de fé e de crença. Assim como vocês não gostam, por muito menos, vocês fazem o maior barulho quando alguém se pronuncia contra o candomblé. Que a única coisa das religiões de matriz africana que os crentes falam é o seguinte, lá tem demônio. Ponto. Isso aí é motivo suficiente para o maior alarme de vocês. Agora, ninguém faz chacota, ninguém brinca, ninguém afronta como vocês estão afrontando, não. E os cristãos que fazem isso, os poucos, são idiotas. E aí vocês agora estão me perguntando, qual o perigo dessa invocação de demônios que a Daniela Mercury fez? Então, usa os demônios da gente, tá liberado usar um pouquinho dos demônios da gente para viver. Prepara e joga pro ar. 1, 2, 3, vá! Alegria de Herê é ver Pernambuco pular. Tá liberado usar um pouquinho dos demônios da gente para viver. Porque sem demônio, meu amigo, ninguém vive. Porque sem demônio, meu amigo, ninguém vive. Invocação de demônios. É possível realmente invocá-los? Sim, mas essa prática é muito perigosa. Você nunca deve invocar uma força que não pode dominar ou controlar. É o que acontece na maioria das vezes e que, por desconhecimento, a pessoa acaba atraindo demônios do inferno e muitas vezes nada amistosos. As consequências podem ser desastrosas e, se for em uma residência, podem atingir a todos os moradores, e se for em uma cidade, pode trazer um principado e uma potestade que pode dominar toda aquela localidade. Demônios do inferno nunca andam sozinhos, estão sempre em grupos e às vezes em grupos muito numerosos chamados de legião. Em um ritual com sacrifícios de animais, por exemplo, certamente haverá um grande número deles presentes, atraídos pelo sangue fresco e pelas energias negativas emanadas dessa prática. Não raras as vezes, eles acompanham as pessoas presentes quando elas vão embora e se instalam em suas casas, provocando desarmonias, doenças, problemas financeiros, enfim, instalam o caos naquela residência. Imaginem em um show muito numeroso de pessoas como foi o da Daniela Mercury, onde ela atraiu e invocou a presença de demônios. Todos que estavam ali presentes foram acompanhados por demônios até a sua residência, mesmo sem saber. Os espíritas kardecistas reconhecem esses demônios e os chamam de espíritos obsessores. Não adianta a pessoa querer se proteger com pentagramas riscados no chão ou amuletos diversos. Isso é um erro, pois a pessoa que age assim já demonstra que tem muito medo daquilo que está invocando, e o que só fortalece ainda mais essas entidades maléficas. Os próprios satanistas têm receios de invocar os demônios e preferem falar diretamente com Satã. Praticantes de ocultismo de Goécia tentam se proteger dentro dos círculos, fazem todo um ritual de proteção antes de falar com os demônios. Ora, se aqueles próprios que trabalham com os demônios têm medo deles e reconhecem que eles trazem muitos maus, aliás, eles só fazem mal, imaginem as pessoas que estão totalmente ignorantes acerca desse assunto, que não conhecem nada sobre demônios e que brincam com isso. Este ato, este manifesto da Daniela Mercury vai muito além de um manifesto artístico, de uma crítica política, e sim de um ritual satânico, demoníaco, onde muitas pessoas sairão prejudicadas. Quando Daniela Mercury faz o que ela fez, automaticamente ela abriu espaço para os demônios entrarem na vida das pessoas que estavam ali, que principalmente concordaram com ela. Muitos portais no mundo espiritual são abertos quando existem qualquer tipo de invocação. Da mesma forma que os cristãos chamam a presença de Deus, invocam a presença de Deus e espiritualmente a presença de Deus se faz presente, no mal também não é diferente. Quando se invoca demônios, é isso que acontece. Cada um é livre para seguir a religião que quiser, a crença que quiser. Inclusive, você é livre para ser satanista.
O problema é quando você não sabe o que você está fazendo. Se você quer invocar demônios e espíritos ruins, faça isso para você mesmo, mas não traga isso para as pessoas, porque as consequências disso podem ser muito piores ainda para você. E tenha certeza, se você de fato quer atrair demônios assim como a Daniela Mercury, se você também não vive sem demônios, morra sem Cristo ou simplesmente se suicide blasfemando a Deus, e eu tenho certeza que você vai parar em um lugar repleto dessas criaturinhas obscuras, onde você vai poder viver não anos, não séculos, mas eternamente ao lado dos demônios que você tanto adora.